A minha crença de cultura é que cultura é um mix do que você é e do que você quer ser. Então, por exemplo, na época, a gente tinha uma cultura muito competitiva, né? Mas a gente aprendeu que para inovar e crescer e fazer uma scale-up, a gente precisava de muita colaboração. Mais do que a gente tinha. Então, a gente coloca aquilo como valor. Olha o poder da cultura, porque na hora que você coloca como valor, você vai recrutar baseado naquele valor. Você vai promover baseado naquele valor. Você vai dar reconhecimento baseado naquele valor. E aí você começa a puxar toda a organização para aquilo. A gente foi vivenciando o que a gente era realmente e também o que a gente queria ser. A gente já mudou nesses 8 anos de GUP, ajustou a cultura praticamente uma vez ao ano. A gente dá um ajustezinho em alguma coisa. E eu acredito muito nisso, que a cultura é evolutiva. Porque à medida que você cresce, não necessariamente o que a gente queria ser no começo é agora, mesma coisa. E a gente tem que se permitir, né? Ir evoluindo, igual a Ambev que você falou. A cultura de hoje da Ambev é muito diferente da cultura quando eu deixei, né? Eles também evoluíram. Você falou uma coisa importante, interessante. Aconteceu isso na ZUP e eu concordo com você. Todo ano a gente está mexendo o pilar, entra um, sai o outro. A gente resgata um pilar lá de trás que foi importante, a gente fala, não, agora a gente tem que voltar nele. Mas no começo, lembro que a primeira leva eram valores que nós 4 tínhamos. E aí não chegou no segundo momento que a gente falou, não, a gente quer ser isso daqui também. Mas nesse a gente quer ser, a gente deu umas tropeçadas. Porque a gente falou assim, não, mas isso daqui não é, a gente não é nato, isso daqui. Não sai no natural, né? É um esforço muito grande. Isso talvez para as pessoas que estão de fora, nós somos 4 founders, se 2 já não fazem direito, já fica um negócio meio capenga, né? É desafiador, né? Manter essa cultura viva e garantir que todos os pilares são... E, obviamente, as lideranças são as pessoas que tocam esse bumbo, né? É super desafiador, porque independente se é algo que você já é muito forte ou algo que você quer ser muito forte, a partir do momento que você coloca aquilo, a gente tem que ser exemplo. Intensidade total, né? Intensidade total. Por isso que a cultura, quando sai dos founders e começa a pegar toda a organização, precisa ter muito comprometimento dessa liderança, que assim, gente, a gente precisa caminhar para esse lado aqui. A gente vai ter que fazer um esforço intencional sobre isso. Então, cada vez que a gente fez um ajustezinho na cultura, a gente teve todo um plano para como cascatear, por menor que seja o ajuste, ficar muito claro o porquê do ajuste e como que a gente ia fazer aquilo no dia a dia, porque senão não acontece, né? Ele não é exercido. Perfeito. E falando de cascatear a cultura, né? Como que vocês fazem isso na GUP? Hoje, quantos colaboradores... Como que chama o funcionário da GUP? Gupper. É isso. É que nem na ZUP, é Super. É isso. O Israel, que vem no próximo episódio, ele é amigo pessoal e tal, na Melius eles chamavam lá atrás de meliantes, né? Falou, cara, no IPO não dá pra chamar mais de meliante, né? Tem que mudar isso. IPO com meliante não dá certo. Quantas pessoas vocês têm e como vocês cascateiam, né, essa cultura no dia a dia? Ainda mais hoje, vocês estão com um escritório novo, maravilhoso, até pertinho aqui da Pod 360, que é esse estúdio maravilhoso. Conta um pouquinho como que vocês fazem esses rituais, seja presencial, seja ele online. Tem 6 valores da nossa cultura e dentro desses 6 valores a gente faz um esforço grande de detalhar o que é isso. O que é e o que não é. Isso, o que não é, a gente começou a fazer faz uns 2 anos. Porque sempre tem alguns limiares. Nuance, né? Nuances daquele valor, então a gente tenta deixar o máximo muito claro. Aí vamos falar de ritual, como desdobrar, né? Acredito que tem 2 coisas, assim. Tem uma parte de ritual, mas tem uma parte de ciclo de gente. O que é o ciclo de gente? O ciclo de gente começa lá no atrair, recrutar, onboardar, desenvolver, treinar, todo o ciclo de pessoas. A sua cultura deveria estar em todo o ciclo, 100%, do começo ao fim, até no desligamento. Então, quando a gente tem a cultura e faz algum ajuste, a gente tem um cuidado até para revisar no processo de recrutamento as perguntas que a gente faz para identificar aquele valor, para entender se realmente a gente vai pegar ou não a pessoa com todos os valores. E saber que a gente nunca vai recrutar alguém com 100% dos valores. Isso não existe, né? Então, primeira parte, recrutamento. Estruturado, só uma observaçãozinha que é super importante, né? Como que você racionaliza isso? Então, que você tenha 6 valores da cultura. Faz um papel, né? Quais são os 6? Quais são as perguntas? De 1 a 5, para você ter a noção que você está contratando alguém que tem, sei lá, 70% de aderência, mas tem um potencial. E daqui 6 meses, você voltar e falar, essa pessoa realmente tinha 70, ou tinha 100, ou tinha 0? E aí você tem a oportunidade de aprender e ajustar o seu processo de recrutamento. Perfeito. Então é mais do que comprovado, né, Val? Porque a gente erra muito na contratação da cultura, dos power skills. Então, para a gente errar menos, a gente tem que voltar no PDCA, né? Do recrutamento e seleção. Aí, quando a gente vai para o onboarding, é a oportunidade para você explicar, dar contexto, por que isso é importante.
Pensa que cultura, a gente fala tanto, né, que pode ficar meio banalizado também. Então, é a importância de você, como história ali, founders, alto executivo, liderança da startup, falar, deixa eu te explicar por que a gente acredita em cultura aqui. Por que isso nos ajudou? Como que funciona no dia a dia? Exemplos. A gente, quando tinha até 300 pessoas, nós fundadores, nós 4, a gente dava onboard. Contando tintim. Tinha até um jogral lá. Cada fundador falava 2 valores, não sei o que, né? E é demais, né? Um momento incrível, é super incrível. E aí eles veem você falando. Aí escalou a Gup. Tudo bem, a gente teve que sair desse processo porque virou gargalo, mas a gente montou vídeos e tem prova ainda. Então, foi bastante energia nisso. Passou do onboarding, a gente tem que ir para a parte do restante do ciclo, que é avaliação de desempenho. Puxa, se a gente promove pessoas que, por mais que performem resultado, não têm valores da nossa cultura, o exemplo ele fica meio, né, mexido ali. Então, precisa ter uma régua clara também de avaliação na nossa visão de cultura. Sociedade, né, que é um processo super importante de nós, startups. A gente, e acho que o Israel vai contar isso também, porque eu sei que a gente fez até um bench com eles na época, a gente usou muito a parte de cultura para dar base para escolher quem são as pessoas sócias. E quando a gente desliga também. Então tem todo um quê de, puxa, hard skill é muito mais fácil treinar, né? Às vezes a pessoa não tá performando, a hard skill a gente coloca muito mais energia do que quando é por cultura. E aí cultura a régua é muito mais alta que se pegar alguma coisa mais crítica, rapidamente a gente tem que demitir. Então olha só que complexo. E quando a gente fala de startup, é ainda mais complexo. Você não tem um RH estruturado para pensar tudo isso, montar um negócio super legal. Mas então, vocês vieram de RH, então pra vocês todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso, mas a gente é founder igual a todo mundo. Então, assim, tem que colocar energia. Nós, founders, né, tem que colocar muita energia para esse negócio acontecer. Tem um dos grandes erros que os empreendedores cometem é dizer o seguinte, mas o RH não contratou, o RH não fez avaliação de desempenho, o RH não criou condições para A, B ou C. Não, a responsabilidade final é do líder, de atrair, de engajar, desenvolver e de inspirar o seu time. Se você tem uma área de RH que vai te ajudar, maravilha, mas não dá para terceirizar, a responsabilidade é do líder. Perfeito. E o que a Mari comentou agora me lembrou de uma pesquisa, foi feita agora um pouco antes da pandemia, que 91% das pessoas no Brasil são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas quando não dão certo não é por conta disso, é por conta da falta de habilidades comportamentais. As pessoas são contratadas porque têm um currículo legal, têm uma boa formação, têm uma boa experiência, mas não dão certo, não é por conta desses motivos, mas sim, 91% das vezes, porque não sabem trabalhar em equipe, não sabem lidar com a pressão, não sabem se comunicar, não se autoconhecem. Então, todo esse processo de ter um ciclo de gente, desde o processo seletivo, como a Mari comentou, até o final, tendo, por consequência, entender esse comportamento, a questão socioemocional, as people skills, é crucial. E eu costumo dizer que existem os 4 momentos da verdade da cultura. E você passou por eles agora, que acho que quem está ouvindo a gente pode ir assistindo, pode lembrar disso. Ou seja, independente do que está escrito na parede, independente do que é falado pelos líderes, a cultura é o que acontece segunda-feira de manhã, quarta-feira à tarde. E o momento da verdade são os momentos mais cruciais ainda. As decisões que são tomadas pelos líderes repercutem para os demais da organização, uma gestão da mensagem. Então, você comentou, quem você contrata, quem você avalia, promove e demite. Se nesses 4 processos cruciais de gente, a cultura não for o norte, a bússola principal, certamente você vai ter um problema grave já no curto prazo e em alguns momentos no médio prazo.